Segundo a ciência, o ser humano ele possui 8 emoções básicas. São elas: alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, afeto, aversão e confiança. Geralmente, essas emoções básicas aqui, elas são usadas no nosso relacionamento no dia a dia, onde muitas vezes nós encontramos em algum desses portos, né? Boa tarde para você, viu? E eu queria falar exatamente sobre a quarta, sobre o medo. E esse fundo que você está ouvindo é fundo para fazer uma reflexão, viu? É a minha cachorra Pipoca. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36, fala sobre a passagem em que Jesus anda por cima do mar. E dentro dessa leitura, desses 8 versículos aqui, a gente encontra vários pontos que dá uma reflexão maravilhosa. E então você vê que dentro dessa reflexão fala sobre o barco com os discípulos estar no meio do mar. O barco era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. E entre 3 horas e 6 horas da manhã, quase clareando o dia, eles percebem alguém andando sobre as águas. E este alguém era Jesus, caminhando para eles, em direção a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo Jesus caminhando por cima das águas, se assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Aqui é onde a primeira vez aparece a palavra medo. Jesus, porém, diz a eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não precisa ter medo. E o apóstolo Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mas Jesus diz a ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Segunda vez que aparece a palavra medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então, o que nós podemos extrair desta reflexão aqui? Que andamos sob ordens de superiores. E aqui no versículo de abertura, versículo 22, Jesus dá uma ordem para eles, que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Porque o Senhor tinha um propósito lá que a gente vai fazer o fechamento daqui a pouco. Mas quando eles estão dentro do barco para fazer o cumprimento dessa ordem estabelecida por Jesus, eles se deparam com o quê? Um vento muito forte que elevou as ondas daquelas águas onde eles estavam, que não era um mar de água salgada, era um mar de água doce, se eu não me engano, o mar da Galileia. E sentindo ali a pressão daquele vento, eles ficaram assustados. É o que acontece conosco todas as vezes que nós estamos enfrentando um desafio, uma luta, né, que nos tira realmente o chão debaixo dos pés. O medo é a primeira sensação que nós sentimos. E eles, não diferente de nós, ficaram aterrorizados com aquela situação. E eles estavam, conforme a palavra diz aqui, no meio do trajeto, entende? Então tem uma dinâmica em geometria que diz que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Então, se eles estavam no meio do percurso, o que era mais fácil? Eles voltarem
ou prosseguir até sair do outro lado. Talvez você vai dizer assim, seria melhor voltar. Não, como eles haviam superado até a metade do trajeto, o correto seria exatamente continuar até chegar do outro lado. Talvez você diz assim, mas, pregador, se a coisa está feia indo até a metade, é melhor voltar do que continuar, porque a gente não sabe o que vai encontrar posteriormente. Mas note você que quando eles estão nessa aflição, eles estavam olhando para frente. E o que eles contemplam? Exatamente vendo Jesus caminhando sobre o mar. Estava vindo de lá para cá. E eles se assustaram e começaram a gritar de medo. Entende? Então, muitas vezes nós estamos no meio de uma luta, de um trajeto, de um percurso a ser percorrido, e muitas vezes o medo nos faz querer voltar atrás, querer recuar e não prosseguir adiante. Mas entenda você, quando nós entregamos nossa vida nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que tem propósito nas nossas vidas, pode descansar o teu coração e continuar que por mais que as ondas açoitem o barco, por mais que o vento sopre, não irá nos gerar dano algum, porque o Senhor está no controle absoluto de tudo. A prova é que quando ele diz, não precisam ter medo, sou eu. O apóstolo Pedro toma a palavra e diz, Senhor, se és tu, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus diz, vem. E Pedro desceu, consciente do que estava fazendo, e caminhou, porque está escrito aqui que descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro sentiu solidez debaixo de seus pés, andando sobre as águas. Mas, ao invés, é o que nós fazemos muitas vezes, no desafio, ao invés de focar no nosso olhar, no nosso mestre, olhamos para o rumor das águas, o açoite das ondas e o vento forte. E aí, quando fazemos isso, a nossa fé, tendência, ela é a ser diminuta e não deixar-nos alcançar o objetivo. E quando Pedro viu que estava afundando, ele clamou a Jesus, Senhor, socorre-me. E Jesus prontamente pegou na mão dele, o trouxe para cima, e ambos entraram no barco, e quando eles entraram no barco, o vento se acalmou. Ou seja, era todo um teste da parte de Jesus, não sei. Era um levante do inimigo, não sei te dizer. Só sei dizer que quando eles pisaram no barco, o vento cessou. E aí, Jesus, como havia ordenado a eles que continuassem até atravessar do outro lado, porque tinha um propósito da outra banda, quando eles chegam lá, o versículo 35 diz assim, os homens daquele lugar, reconhecendo a Jesus, mandaram por todas aquelas regiões ao redor que trouxessem todos que estavam enfermos. E eles rogaram, quando estavam na presença de Jesus, que pudessem ao menos tocar na orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam curados. Glória a Deus. Entendeu? Então não desista. Se você está no meio de uma luta, um momento aflitivo, entenda, é porque você está próximo da linha de chegada, está prestes a receber a tua vitória. Então não tira os teus olhos do Senhor e culminador da nossa salvação, daquele que tem projetos em nossa vida, porque Ele sabe o que está fazendo e no momento certo o seu nome será glorificado na minha, na sua, na nossa vida. Glória a Deus. Então, querido, entenda você que tudo aquilo que o Senhor nos ordena, Ele ordena com propósito, sabedor de antemão qual é o resultado, o desfecho final. Então tranquiliza o teu coração. O momento pode ser ruim, o momento pode estar doloroso, o momento pode estar aflitivo, angustiante, mas descansa o teu coração no teu Deus, porque Ele é todo poderoso e tem realmente a condição de mudar todo o percurso da nossa história com apenas uma palavra. Então levanta a tua cabeça, respira fundo, continua a tua caminhada, porque o Senhor Jesus Cristo nunca perdeu o controle da vida de nenhum de nós. Tudo está nas suas mãos. E quando assim fazemos, criamos maturação espiritual, confiabilidade no nosso Deus e temos condições de proclamar vitórias na vida de outros. Você recebe? Então toma posse.